Pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Santos e seja bem-vindo ao meu canal. O objetivo da aula de hoje é te ensinar a construir um dashboard simples e eficiente para você avaliar a sua pesquisa de clima organizacional, tá? Então, qual que vai ser o passo a passo aqui? Eu vou te ensinar uma maneira prática e bem legal de você obter os dados dos seus funcionários. Depois a gente vai tratar esses dados, vai criar algumas medidas e aí a gente joga num pequeno painel, beleza? Vamos lá, do início. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, like, toda aquela paradinha de sempre. Caso você queira acompanhar a aula comigo, todos os arquivos que eu utilizar nessa aula estarão disponíveis na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, caso você queira, é só clicar lá em ver mais e mostrar mais, clicar no link do Drive e fazer o download dos arquivos. Caso você queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Beleza? Dito isso, vamos lá. Primeira etapa, para fazer uma pesquisa, eu preciso ter os dados dos funcionários, certo? Então, vou elaborar minhas perguntas e aí eu preciso que esse funcionário responda isso. Utilizar papel não é muito bacana. Às vezes você já tem um próprio sistema, algum mecanismo dentro da sua empresa que você já consegue criar alguns formulários e disparar via e-mail, eles respondem e fica armazenado em algum lugar. Mas caso você não tenha, eu gostaria de te recomendar o Forms do Outlook, tá? Existem forms em outros lugares, tá, pessoal? Então, você pode pesquisar e utilizar um de outro lugar. Só que o do Outlook ele é bem prático porque ele já é uma ferramenta da própria Microsoft. Então, provavelmente, o seu e-mail, você abre no aplicativo Outlook, você utiliza Excel, PowerPoint, Word. Então, já está ali dentro do pacote, já fica mais prático, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é o seguinte, pessoal. Eu vou ter que criar uma planilha em Excel, onde eu vou ter duas colunas, tá certo? A primeira coluna é as perguntas que eu quero aplicar, que eu vou colocar lá no meu formulário, beleza? A segunda é a categoria a qual essa pergunta pertence. Como assim? Vejamos. Como você avalia os treinamentos da empresa? Essa pergunta é referente à categoria treinamento, tá? Então, eu vou estar avaliando o meu clima, mas eu vou ter algumas categorias. Então, por exemplo, como é que você classificaria o comportamento do seu chefe? Já é uma categoria de liderança. Como você classificaria o plano de desenvolvimento de carreira da empresa? Já é uma categoria relacionada à carreira. Como você classifica a infraestrutura do seu ambiente de trabalho? É algo relacionado ao ambiente, tá? Então, eu preciso que você abra o seu Excel, crie essas duas coluninhas aqui, tá certo? O meu aqui está transformado como tabela, beleza? Depois que você fez essas perguntas, tá bonitinho aqui, o que você vai fazer? Você irá acessar o seu e-mail Outlook pelo navegador, não é pelo aplicativo, é pelo navegador, tá? Você vai vir no seu canto superior, aqui no meu à esquerda, no seu pode ser o direito, né? Mas é onde fica esse pequeno quadrado aqui, tá? Vou dar um clique. Eu vou vir aqui em todos os aplicativos, ó. E aqui eu vou procurar o Forms, ó. Beleza? Então pronto. Eu cheguei no Forms. Aí ele vai me perguntar se eu quero um questionário ou um formulário. Eu vou solicitar um novo formulário, tá? Beleza. Aqui você vai colocar o título, né? Vou ir de uma maneira rápida aqui. Você pode colocar um subtítulo, sem o menor problema. Você tem alguns temas prontos aqui, caso você queira trocar, tá? E você pode até criar um tema aqui até certo ponto, tá? Não é tão customizável assim, mas dá para customizar um pouco. E aí o seguinte, adicionar novo, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai escolher se a gente quer opção, texto, classificação e por aí vai. A minha primeira questão, pessoal, no meu Forms, vai ser uma espécie de ID, tá? Como assim, Matheus? Aí você vai ter que ver aí qual que é o melhor para você. RG, CPF ou a chapa do funcionário da sua empresa. Ou seja, aquele ID do funcionário que fica lá no seu sistema, tá? Eu vou preferir utilizar, nesse exemplo aqui, o CPF. Mas na sua empresa depende, né? Porque, às vezes, no seu dia a dia, o funcionário ele não tem tanto fácil acesso àquele número de ID que fica no sistema. Às vezes sim, porque está no crachá do cara. O CPF todo mundo vai ter, né? Então, a minha primeira questão aqui vai ser de texto. Vou falar assim para a pessoa, ó, insira o seu CPF. E aqui eu vou colocar um adendo, né? Sem traço e sem ponto. E sem pontos, né? E aí você dá o exemplo aqui, tá? De como ficaria esse CPF, ó. Por exemplo.
Beleza? Beleza. E aí a pessoa vai responder. Aqui eu vou colocar como obrigatória essa questão, porque se eu não coloco como obrigatória, ela vai conseguir enviar o formulário sem responder essa pergunta para mim. E aqui eu vou adicionar novo. E vou colocar agora opção, tá? Aqui ele vai me perguntar que pergunta que é. Então eu vou lá naquele meu arquivo do Excel na qual eu elaborei as perguntas e eu vou começar. Ó, copiar aqui a primeira. Vou lá no meu Forms. Prontinho. Quais são as minhas opções, tá, pessoal? Então eu vou pegar o que eu já tenho pronto aqui e as minhas opções serão o seguinte. Muito bom. Vou colar aqui. O próximo é o bom. Vou colar aqui também. Adicionar nova opção. Vou adicionar aqui mais 3, porque eu vou ter 5 opções para a pessoa poder escolher uma. Regular. Vou colocar aqui o ruim. E vou colocar aqui também o horrível, beleza? Claro que isso pode variar, né? Você pode colocar um a mais, um a menos, usar uma outra nomenclatura aqui, tá tudo certo, beleza? Vou setar aqui também essa pergunta como obrigatória, né? Na realidade, todas as perguntas vão ser obrigatórias. E tá pronto. Agora eu preciso ir para a próxima, né? Para não ficar repetindo toda vez aqui as opções de escolha, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, copiar pergunta. Copiei pergunta. Agora, ele copiou exatamente a pergunta. Só que eu não vou querer deixar a pergunta repetida, apenas as respostas, né? Então eu vou pegar lá a minha próxima pergunta, né? Como você classificaria o seu salário, por exemplo, né? Claro que a sua pode ser diferente, não tem problema. Beleza. Agora, na primeira questão, você setou o ID do cara. Aqui você já começou a colocar as suas questões. Depois que você colocou todas, que pode ser mais 5, 10, 20, quantas você desejar, tá? Eu vou ter que compartilhar esse form. Ou seja, eu vou ter que criar um link de compartilhamento, tá? Então, eu vou clicar aqui em compartilhar. E aí o seguinte, tá? Eu vou ter aqui essa opção aqui, ó, que eu vou... Somente pessoas da minha organização podem responder ou qualquer pessoa com o link pode responder. Isso aqui, tá, pessoal? Você tem que verificar na sua empresa se ele vai permitir que você compartilhe o link com qualquer pessoa, porque muitas vezes ele vai apenas permitir que pessoas da sua organização respondam a esse forms, ou seja, apenas pessoas que possuem e-mail na sua empresa. Então, quando a pessoa jogar o link lá para abrir no navegador, ela vai pedir um e-mail e a senha organizacional daquela pessoa, tá? Mas nesse caso aqui eu vou colocar qualquer pessoa com link e vou copiar isso aqui. Esse link, quando eu abro ele, ó, ele me leva direto ao Forms, tá? Mas também eu posso compartilhar aqui via QR Code, tá? Então é bacana você compartilhar das duas formas, ok? Então você pega aqui o QR, baixa e, enfim, coloca no anúncio ou algo do gênero, tá certo? E aí a pessoa vai responder aqui, ela vai colocar o CPF dela, ela vai responder aqui, tá? E vai enviar. Legal? Pronto. Enviou, já chega aqui as respostas. Só que aqui, pessoal, eu não tenho uma maneira de filtrar. Eu consigo até já visualizar mais ou menos ali o resultado, mas eu não consigo filtrar por setor, por pessoa, por nada, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em abrir no Excel, vou dar um clique, ele vai fazer o download desse arquivo e já era. Depois, caso você queira limpar o Forms, você pode clicar aqui em mais e excluir todas as respostas, ele vai limpar todas as respostas, beleza? Depois que eu te expliquei aquela tabela em Excel com as perguntas, depois que você pegou aquelas perguntas e colocou no Forms ou em qualquer outro lugar para enviar para os funcionários, agora você tem a sua base de dados, tanto das perguntas quanto das respostas, ok? E agora você vai precisar de uma terceira base de dados. Que terceira base de dados é essa, Matheus? Essa aqui, ó. Essa base de dados é o seguinte, ó. Aqui pode ter mais coisa, mas eu optei só por ter essa porque aqui é só um exemplo. CPF, nome, cargo e setor do funcionário, tá? Cargo pode repetir, setor pode repetir, não tem o menor problema. Nome também poderia, mas duas pessoas não vai ter o mesmo nome. Pode ter o mesmo nome, mas não o mesmo sobrenome, né? Só que o CPF ele tem que ser único, tá? Lembra que lá no meu Forms eu coloquei para o CPF, para a pessoa inserir o CPF, ou poderia ser o ID lá do sistema? Então você tem que ter esse número aqui, tá? E ele tem que ser único aqui, ele não pode se repetir. Eu não posso ter duas vezes o CPF do Matheus aqui, apenas uma vez. Joia? Joia. Feito isso, nós vamos para o nosso queridinho Power BI, beleza? Aqui no Power BI, posso vir aqui a obter dados Excel, eu posso clicar aqui em Excel, né? Lembrando que isso aqui é na página inicial. Clicar aqui em Excel, que é uma base mesmo do Excel, beleza? A primeira base que eu vou trazer é o seguinte, é a sua base de dados onde está as respostas, né? As perguntas e as respostas lá do Forms, tá certo? Vou esperar abrir, tá?
Aqui apareceu o sheet ou table, tá? Eu vou pegar o table aqui, que é porque eu transformei minha base como tabela, mas poderia ser o outro também, não tem problema. Mas vou pegar o table. Transformar dados. Vou aguardar. E beleza. Aqui você já tem que tomar um pequeno cuidado. Por quê? Podem existir IDs que comecem com 0, tá? E qual que é o problema? Coisa que começa com 0, tipo 01, 02, 03, quando é transformado em número, esse primeiro 0 ele some, tá? Então eu não posso deixar que isso vire número, eu tenho que deixar como texto. E ele aqui já adicionou uma etapa transformando o meu CPF em número, tá? E eu não quero isso, o que eu vou fazer? Vou clicar nesse x aqui do tipo alterado e pronto. Ele não vai mudar nenhum tipo aqui. E eu vou começar minha limpeza. O ID eu posso manter, porque, enfim, é a ordem que a pessoa respondeu ao questionário. Se quiser deletar, deleta, senão não precisa, enfim. Da hora de início e hora de conclusão, eu vou excluir a hora de conclusão, tá? Mas eu vou manter aqui a hora de início, transformando isso aqui em data, tá? Isso aqui é a data que a pessoa respondeu o formulário, tá? Futuramente, isso aqui pode ser utilizado para fazer comparação entre tempos, entre um formulário e outro. E-mail e nome pode surgir naquela questão do e-mail organizacional, então pode vir aqui o e-mail e o nome da pessoa, mas não é o caso aqui. Então vou remover aqui, tá? O CPF aqui eu vou transformar isso aqui em texto, né? E vou chamar isso aqui de CPF, certo? Bacana. Outra coisa que eu posso fazer também, a pessoa às vezes ela pode meio que responder 2 vezes o mesmo questionário. Não é comum, tá? Mas pode vir a acontecer. Então, para prevenir isso, eu seleciono a coluna do CPF, botão direito, e eu venho aqui ó, em cadê? Remover duplicados, tá? Então, qualquer pessoa que respondeu 2 vezes ali o mesmo formulário vai remover um dos registros. E agora, pessoal, vem aqui um pequeno problema que é bem tranquilo de resolver, tá? O que acontece? Via Forms, as perguntas elas não vêm uma embaixo da outra, elas vêm do lado da outra. Então, eu vou ter aqui a primeira pergunta, e as respostas embaixo. Outra coluna, segunda pergunta e as respostas embaixo. Eu não quero isso, eu quero apenas 2 colunas. Uma coluna com as respostas, com as perguntas, e outra coluna com as respostas. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui a minha primeira, que é onde começa, segurando a tecla Shift e setinha para o lado, eu vou selecionando as outras. Legal? Vou vir aqui em transformar. Em transformar eu vou procurar essa opção aqui chamada transformar colunas em linhas. Eu vou dar um clique aqui, colunas em linhas. Ó. Bacana. Ele fez isso para mim, tá? Agora aqui o atributo, né, é perguntas, tá? E o valor aqui são as minhas respostas. E aí eu transformei isso, certo? Nome, tá? Vou mudar esse nome aqui para F perguntas respostas, tá? Aqui vai ser a minha tabela fato, né? Beleza. Agora eu vou vir em página inicial, nova fonte do Excel novamente, e eu vou pedir agora, pode ser a minha planilha funcionário, ou seja, aquela planilha que eu falei lá na frente, que eu tenho o CPF ou o ID do funcionário, eu tenho o nome, setor e cargo. Pode ser a tabela, pode ser a base, não tem problema, vou pegar a tabela e vou dar OK. Esperei abrir, aqui vai acontecer a mesma coisa com o CPF, eu tipo esse tipo alterado aqui, eu tiro o tipo alterado e eu vou colocar aqui como texto. Vou colocar aqui como texto também, aqui é texto também, aqui é texto também. Vou chamar isso aqui de né, de dimensão funcionário. Belezinha? E nova fonte, Excel. E agora eu vou trazer as perguntas, tá? Que foi a primeira tabela que eu falei para você fazer. Que eu tenho as perguntas e a categoria das perguntas. Então eu vou poder filtrar por categoria de pergunta, tá? Já está como texto, não tem muito o que alterar. Só vou colocar de perguntas, dimensão perguntas. Beleza? Bacana. Vi aqui que não está faltando nada, fechar e aplicar. Aguardo. Pam, 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 pam. Prontinho. Ele já fez aqui para mim os relacionamentos, né? Só que eu vou fazer com vocês aqui, tá? Excluir aqui e eu vou excluir aqui também. Então, o que eu quero conectar? Na minha dimensão funcionário, eu tenho o CPF e eu tenho informações do meu funcionário, tá certo? Nome, setor e cargo. Na minha F, perguntas e respostas, eu não tenho nome, cargo, setor, nada. Eu só tenho o CPF do funcionário. Então, eu vou pegar esse CPF da D funcionário e jogar junto com o CPF da F perguntas. Porque agora ele vai tipo fazer um PROC-V, tá? Tipo, tá? Bem tipo mesmo, tá bem? E eu vou conseguir ter acesso às outras informações através dessa ligação que eu fiz com o CPF, tá?
Agora eu vou ligar perguntas com perguntas, tá? Para eu conseguir filtrar por categoria de pergunta, né? Ele faz sempre uma relação de 1 para muitos, porque eu tenho um CPF aqui e muitas vezes esse CPF se repetindo aqui. Eu tenho uma pergunta aqui e muitas vezes essa pergunta se repetindo aqui na F perguntas. Belezinha? Então vamos lá. Trabalhei o Forms, transportei para o Power BI, fiz aquelas edições e agora eu fiz os relacionamentos. Feito isso, a gente vai partir para algumas medidas, tá? Então, eu vou retornar aqui para o relatório, tá? E eu vou criar uma tabelinha de medidas. Então, eu vou vir aqui na página inicial, inserir dados, nome, medidas, e vou carregar. Vou aguardar. Legal. Vamos lá. Qual que é a primeira medida que eu vou fazer aqui, tá? Eu, pelo menos, considero esse valor importante. Você tem aqui uma tabela de funcionário, que você, ou seja, todos os funcionários que estavam ativos na época da pesquisa, você colocou ali. Mas não significa, né, que o funcionário vai responder a pergunta. Ou seja, ele pode, por desinteresse, por não acreditar no projeto, por estar muito ocupado, ele ignora. Então, eu quero fazer um comparativo de quantas pessoas eu tinha para responder e quantas pessoas de fato responderam, tá certo? Então, vou vir aqui nessa tabela de medida, botão direito, nova medida, tá? Então, vou colocar aqui o nome dessa medida de QTDE respondidos. Ou seja, quantidade de pessoas respondidos. Respondidos, beleza. E aí eu vou utilizar uma função chamada distinct count. Por que distinct count? Porque quando eu fiz aquela mudança de transformar colunas em linhas, o CPF que aparecia apenas uma vez, ele começou a aparecer na mesma quantidade de perguntas que você respondeu. Então, na minha base de dados, eu tinha 5 perguntas. Então, o CPF ele aparece 5 vezes. Se eu coloco ele para contar toda a coluna do CPF, ele vai contar um monte de CPF repetido. E eu não quero isso. Eu quero que ele conte apenas o CPF uma vez. Então, ele vai me perguntar aqui qual coluna que eu quero referenciar. Então, você vai referenciar na F, perguntas, respostas, CPF. Vou fechar o meu parênteses e vou dar Enter. Vou colocar aqui um cartão e tem que aparecer aqui 10. Ó. Beleza. 10 pessoas responderam a minha pergunta, que é o tamanho da minha base de dados. Tá? Vou dar botão direito nessa coluna 1. Vou vir aqui em cadê ocultar. Vou clicar aqui nessa setinha, voltar para ficar com a minha tabela de medida ali bonitinha. Tá certo? Bacana. A próxima medida é o seguinte. Eu preciso, trazer a porcentagem de pessoas que vieram responder a minha pesquisa. Então, lembra lá que eu falei? Eu tenho uma base com o nome de todos os funcionários ativos naquele período da pesquisa, mas não necessariamente todos vão responder. E eu quero fazer esse balanço, tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Botão direito na medida, nova medida, e eu vou ter que fazer uma medida com a função AL, para ele não se alterar por nenhum contexto de filtro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Posso ser quantidade, funcionários ativos, beleza? E aí eu posso usar aqui a distinct count também, mas eu poderia usar a count, porque naquela outra tabela eu só tenho uma vez o CPF da pessoa, mas eu posso usar qualquer uma. E eu vou setar aqui, ó, pela tabela de funcionário CPF, beleza? Só que se eu fizer isso aqui, ela vai ficar respeitando os contextos de filtro. Não quero que ele respeite nenhum, eu quero que ele não filtre por nada. Então, vou ter que colocar essa função dentro de uma calculate, tá certo? A expressão eu já fiz, que é essa função aqui, ponto e vírgula, ele vai pedir para eu filtrar. E aí eu vou colocar aqui a função all, beleza? Na função all, ele vai me pedir aqui um nome de uma tabela ou um nome de uma coluna, tá? Eu vou setar aqui pela tabela de funcionário, que é onde eu tenho ali os meus funcionários ativos até naquele momento, tá? Vou fechar o meu parênteses e vou dar Enter, tá? Olha o que vai acontecer. Veja bem. Vou adicionar aqui uma matriz, tá? Vou colocar aqui o setor do funcionário. Beleza. E vou colocar aqui nas medidas, ó, quantidade de pessoas respondidas e quantidade de funcionários ativos. Ó. Veja a diferença. Deixa eu aumentar aqui os valores. Cadê? Aumentar aqui um pouquinho para vocês poderem enxergar. Então, veja bem, ó. 3 pessoas responderam no comercial, 2 no financeiro, 3 na manutenção e 2 no recurso humano, totalizando 10 pessoas.
Só que veja que esse aqui do lado, como eu coloquei a função all, ele não filtra, ele traz sempre esse 10, tá? E o que acontece? Eu vou dividir essa medida de quantidade de pessoas respondidas, pela quantidade de funcionários ativos. Então, eu vou criar essa medida aqui, tá? Vamos lá, botão direito, nova medida. E eu vou colocar aqui porcentagem de participação. Participação. Beleza. E vou colocar aqui a função divide. Função divide. O numerador vai ser a quantidade de pessoas respondidas, tá? E o outro, que é o meu denominador, vai ser a quantidade funcionários ativos que eu fiz lá com o all, beleza? Funcionários ativos, tá certo? E aí eu vou fechar o meu parênteses e vou dar Enter, tá? Aí o que acontece? Isso aqui agora é um número decimal, tá? Então eu preciso transformar isso no estilo de porcentagem. O que eu faço? Eu clico aqui na porcentagem de participação e coloco aqui esse símbolo de porcentagem. Veja o que acontece agora. Quando eu checo, eu vejo que 100% das pessoas participaram, tá? Só que aqui a gente ainda vai ter que fazer uma pequena modificação nessa medida aqui, ó, do quantidade de funcionários ativos. Por quê? Porque caso eu queira filtrar, beleza? Caso eu queira filtrar, por exemplo, por setor, como é que foi os recursos humanos? Todo mundo compareceu? Como é que foi a manutenção? Todo mundo compareceu? Olha o que acontece. Ele não sai daquele 10, ou seja, eu queria que ele comparasse apenas as pessoas da manutenção ou do financeiro quando eu clicasse no financeiro, e não que ele comparasse com toda a empresa, tá? Então o que eu faço? Nessa quantidade de funcionários ativos, ao invés de eu usar o all, eu vou utilizar o all select, beleza? E aí eu vou dar Enter. E agora ele vai comparar as coisas de acordo com a minha seleção. Se eu não tenho seleção nenhuma, ele faz o totalzão. Se eu tenho alguma seleção, ele respeita a minha seleção, beleza? Vou deletar isso aqui, vou deletar isso daqui, beleza? E vou inserir mais um cartão, legal? E aí eu vou trazer aqui a porcentagem de participação. Caso você queira tirar os números decimais, tá? Só clicar em cima da medida. Venho aqui em ferramentas de medida e deleto esse 2 aqui, posso colocar um 0. Ó. Pronto. Então 100% das pessoas da minha empresa foram participar da minha pesquisa organizacional. Agora a próxima questão é o seguinte, que é mais ali para ficar demonstrativo, tá? Quantas perguntas você fez na sua pesquisa e quantas categorias você avaliou? Para ficar ali fixado e a pessoa... não é uma informação talvez tão importante, mas é legal de ter, tá? Então, vou colocar aqui uma nova medida. Vou colocar aqui, ó, quantidade perguntas. Beleza? E, novamente, eu vou utilizar a distinct count aqui. Legal? E eu posso referenciar ou pela minha D perguntas, tá? Ou pela minha F perguntas respostas. Eu vou referenciar pela F perguntas respostas, ok? E vou colocar aqui a coluna das perguntas. Prontinho. Quantidade das perguntas, 5. Exatamente o que tem na minha. A sua pode ser diferente, pode ter provavelmente mais. E agora a quantidade de categorias que eu estou avaliando. Você vai escolher um nome. Eu vou colocar aqui, quantidade categorias avaliadas, tá? E eu vou novamente utilizar distinct count. E o único local onde eu sei a categoria é lá na minha de perguntas, que eu tenho a pergunta, né, onde tem as perguntas, e eu tenho a categoria da pergunta na coluna ao lado. Então, vou lá minha de perguntas, só tem 2 colunas, e eu vou escolher aqui categoria da pergunta, beleza? E eu vou dar Enter. Então, vou colocar aqui no meu cartão, tá? Então, cartão, e joga aqui a medida para dentro, tá? Agora, o que eu tenho aqui até o momento? A quantidade de pessoas que respondeu, a porcentagem de participação, se todo mundo participou ou quase todo mundo participou, a quantidade de perguntas que eu efetuei para todo mundo, porque todo mundo vai responder as mesmas perguntas, e a quantidade de categorias avaliadas, tá? Agora a gente vai chegar num ponto crucial, que é o quê? Como que você vai querer avaliar as respostas, tá? No meu exemplo aqui, tá, pessoal, eu optei por avaliar as respostas da seguinte forma. Eu vou lançar um gráfico com
todas aquelas opções, que no meu caso foi o ruim, o regular, o bom, muito bom, o horrível, tá? O seu pode ser diferente. E eu vou filtrar pergunta por pergunta para saber o que aconteceu. Beleza? Eu acredito que fica melhor assim, mas você pode pensar de uma maneira um pouco diferente, tá? Mas vamos lá. Beleza. Vou criar aqui uma nova medida, beleza? E aqui eu vou contar, pode escolher um nome, né? Então, por exemplo, contagem, respostas. Beleza? Pá. Contagem, respostas. Respostas. Beleza. Vou usar a função count, que eu quero de fato que ele conte agora tudo para mim. E ele vai me pedir o nome de uma coluna. Qual coluna que eu vou utilizar? A coluna da F, perguntas, cadê? F, perguntas, respostas, que é a coluna respostas, beleza? E vou dar Enter. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher um gráfico. Eu recomendo aqui, pelo menos nesse caso, que você utilize o gráfico de barras ou o gráfico de colunas. Eu sou mais fã do gráfico de colunas, mas cada um com seu gosto, tá? Não tem o menor problema. Legal? E eu vou abrir ele aqui, ok? Nos valores, eu vou jogar aquela medida, né, da contagem de respostas. Então, em valores. E o meu eixo aqui vai ser o quê? Vai ser, aqui em F, perguntas, respostas, as respostas. Beleza? Então, eu tenho aqui um totalzão. Como eu não tenho filtro nenhum, esse aqui é o meu total geral, tá? E aqui a gente pode fazer alguns ajustes, tá? Então, eu vou clicar sobre o meu gráfico, vou vir no rolinho de tinta. Legal? E aqui no meu eixo Y, por exemplo, ó, você muito provavelmente não vai querer aqueles números aparecendo aqui, tá? Então o que você pode fazer? Abre o eixo Y, desce aqui um pouquinho, desce, desce, desce. O título você desativa e você pode desmarcar aqui. Mas antes eu acho interessante que você está vendo aqui que eu tenho o iniciar, tá? Aqui está como automático. No meu caso, como eu só tenho 10 pessoas, talvez não vá fazer tanta diferença, mas no seu caso que pode ter mais pessoas, pode vir a fazer diferença. Então eu recomendo que você venha aqui e coloque para o seu gráfico sempre iniciar do zero, tá? Para ele não ter desproporções ali, ok? E enganar os seus olhos. Feito esse ajuste, eu posso desativar o meu eixo Y, tá? Vou no meu eixo X e vou descer aqui um pouquinho e vou desmarcar o título também para ele tirar esse nome respostas aqui de baixo. Mas o eixo X eu vou querer manter, que eu quero saber o que isso aqui significa, tá? Você pode aqui fazer mais alterações, aumentar o tamanho, coisa do gênero, tá? Não vou me aprofundar nisso. E aqui eu vou ativar o meu rótulo de dados, que eu quero que apareça o meu rótulo de dados lá no meu gráfico, tá? Vou clicar no meu rótulo de dados e eu posso fazer aqui também aumentar um pouquinho o tamanho do texto, tá? Outra coisa que eu posso fazer também, eu posso mudar a posição do número que está aparecendo ali no gráfico. Desde alto eu posso colocar, por exemplo, extremidade interna, beleza? E aí eu recolho isso aqui. E beleza. O que eu posso fazer também? Eu posso colocar um título, tá? Pode colocar aí, sei lá, vou colocar a contagem por resposta, tá? Respostas. Você pode, enfim, colocar o título que mais lhe apetecer. Legal? Então, bom, o meu primeiro gráfico aqui eu já tenho. Agora o seguinte, tá? O meu ponto de vista, o seu pode ser diferente. Eu quero que ele mostre para mim quais são a categoria e a pergunta que está no horrível e no ruim. Para que eu bata o olho e fala, poxa, essa categoria ou essa pergunta que eu fiz, eu tenho que fazer algum plano de ação para melhorar isso, tá? Como é que eu vou fazer isso, tá, pessoal? Eu vou inserir aqui uma matriz, beleza? Matrizinha, legal. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui em linhas, tá, pessoal? Eu vou vir aqui na minha de perguntas e pegar aqui categoria da pergunta. Beleza? Aqui em linhas eu vou jogar perguntas aqui embaixo. Beleza? Ele vai criar aqui para mim esse sinal de mais, na qual eu posso ter ali dentro, por exemplo, em ambiente eu posso ter 3 perguntas. Então, se aparecer 2 ou 3 perguntas no ruim ou no horrível, ele vai mostrar para mim a quantidade e eu posso saber que é aquela pergunta que eu estou me referenciando, tá? Vou vir aqui em medidas e eu vou jogar aqui nos valores aquela medida que a gente fez da contagem de respostas. Beleza? Só que aqui eu tenho que setar em colunas as respostas. Então vou vir aqui na minha F perguntas respostas e setar respostas. O que ele fez para mim? Ele colocou o bom, o horrível, muito bom, regular e até fez um total, tá? Só que eu só quero que apareça ali o
ruim e o horrível. Como é que eu faço isso? Eu preciso clicar no meu visual. Caso o seu filtro esteja fechado aqui, você abra ele, tá? E você vai vir procurando aqui, ó. O que eu quero são as respostas, beleza? Vou clicar aqui nessa setinha e vou marcar aqui apenas o horrível e o ruim. Legal? O que ele acabou de fazer aqui para mim nesse filtro? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho disso aqui, senão vocês não vão enxergar absolutamente nada. Só um momento. 17. Cabeçalho de linha também eu vou deixar aqui no meu 17. Tá? E vou aumentar aqui também um pouquinho o tamanho dos valores, que é no tamanho 17 também. Certo? O que ele acabou de fazer aqui para mim, pessoal? Nesse exato momento, eu não tenho nenhum filtro aplicado, beleza? Exceto esse aqui, horrível e ruim, mas eu não coloquei nenhum nome de pessoa, nenhum nome de setor. O que ele colocou aqui para mim? Ó, seguinte, campeão. As ocorrências de horrível e ruim estão aqui, então estão na categoria ambiente, carreira, liderança e treinamento. Ou seja, as 4 categorias que eu estou avaliando, alguém respondeu lá em qualquer uma das perguntas horrível e ruim. Joia? Joia. Totalizando um total de 12 respostas horrível, 9 ruim. Certo? Certo. Quando eu clicar aqui em ambiente, ele vai me mostrar, tá, qual é a pergunta que as pessoas ali largaram o aço. Ou seja, isso está realmente ruim, isso está realmente horrível. No meu caso, está aparecendo apenas uma pergunta, mas no seu caso pode aparecer muito mais. Joia? Joia. Tranquilo. Feito isso, você vai escolher aqui um localzinho, né? Bacaninha, para seu amiguinho ficar. Legal? E agora nós vamos começar a inserir as nossas segmentações. Então, vou procurar aqui nas minhas visualizações a segmentação de dados. Vamos lá. Primeira segmentação que eu acho importante. Eu vou colocar aqui a pergunta, beleza? Então, vou vir aqui na minha AD pergunta e vou catar a pergunta e vou jogar para cá, ó. Beleza? O que acontece? Ele deixou a pergunta aqui mesmo para eu escolher. Só que dessa forma fica meio ruim, né? Porque como as perguntas são grandes, fica meio chato de ver. O que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui nessa setinha, tá? E vou colocar, ao invés de lista, vou colocar suspenso. Beleza? Agora ele vai mostrar que está marcado todo, só que eu posso clicar nessa setinha e escolher uma perguntinha específica. Então, se eu escolher essa pergunta aqui, ó, como você classificaria o seu salário? Ele vai mostrar para mim, ó, tá? Então, respondeu 10 pessoas, todo mundo respondeu. 3 pessoas responderam muito bom, 3 pessoas acharam que é regular, 2 pessoas bom, uma horrível e uma ruim. Beleza? Clico na borrachinha, eu tenho o meu overview geral. Legal? Vou colocar a próxima segmentação de dados. A próxima segmentação de dados vai ser a segmentação do setor. Então eu quero olhar como um todo, mas eu também quero olhar setor por setor para ver o que está acontecendo. O que eu vou fazer? Vou vir no meu D funcionário e vou pegar aqui setor. Ah, como é que foi o comercial? O que está achando o financeiro? O que está achando a manutenção? E os recursos humanos? O que está achando? Beleza? O outro filtro que eu havia colocado aqui também é o da categoria. Por isso que eu falei para você colocar a categoria, tá? Então, vou colocar aqui uma segmentação. Vou vir aqui em perguntas, de perguntas, e vou colocar aqui categoria da pergunta. Então, olha o que acontece. Vou tirar esse filtro aqui do setor. No quesito ali, campeão, categoria da pergunta, ou seja, as coisas referente a ambiente, o que o pessoal achou. E relacionado à carreira, e relacionado à liderança, e relacionado a treinamento. Certo? Então, ou seja, eu consigo filtrar pela pergunta, pelo setor e pela categoria da pergunta. Eu também posso filtrar, caso eu queira, não faz tanto sentido, mas você pode, enfim, querer fazer isso, filtrar pelo nome do funcionário. Então, tem aqui o nome do cara. Beleza? Então, como é que respondeu o Marcos? Ah, tá, beleza. É isso, tá? Mas eu vou me manter com apenas essas 3 aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, tá? Agora que eu coloquei tudo aqui, eu vou dar uma organizada. Primeiro de tudo, eu vou vir aqui nos meus cartões, tá? Nos meus cartões, pessoal, clico no primeiro, clico aqui no rolinho, tá? Eu vou tirar esse rótulo aqui de baixo, ó, tá? Que eu não quero ter esse título aqui. Então, aqui em rótulo da categoria, eu desativo. Posso vir aqui em título, ativo e coloco o título que eu colocar. Eu vou colocar um título aqui qualquer, tá? Mas pessoas respondeu. Beleza?
Posso centralizar e voa lá. O que eu posso fazer também, pessoal? Posso colocar uma bordinha, tá? Clico aqui na borda, ativo ela, escolho uma cor. Vou escolher aqui um azul, tá? Posso colocar um raiozinho, tá? Ele vai ganhar um contorninho ali. E posso diminuir um pouquinho o tamanho disso aqui, tá? Vou aproveitar essa formatação que está aqui, vou clicar nela, clicar no pincel de formatação e clicar no próximo, tá? Ele vai trazer basicamente para mim a mesma coisa, só que ele não trouxe o título, né? Então eu vou colocar um título lá, clico nesse cartão, clico no rolinho, vou vir aqui em título e coloco aqui porcentagem participação. Beleza? Quantidade de perguntas, vou fazer a mesma coisa. Vou dar aquela ajeitada aqui, tá? E vou colocar aqui o título de quantidade de perguntas feitas, tá? Isso não coube, tranquilo. E vou fazer a mesma coisa com a categoria avaliada. Ó. E vou colocar aqui um título, beleza? Clica no cartão, né? Senão não vai. E vou colocar aqui, ó, quantidade, categorias avaliadas. Beleza? Posso centralizar também. Quando eu clico no cartão, pessoal, eu posso vir aqui no rolinho e vir aqui em geral. Ó. Em geral, eu vou ter a posição, né, XY, eu vou ter aqui a largura e a altura, tá? O ideal, sempre que possível, é que você deixe todos os cartões meio que do mesmo tamanho, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 250 para esse e vou colocar aqui 130 para esse. Acho que tá bacana. Então, 250 por 130, tá? Vou fazer isso com os outros também, ó. 250 por 130. 250 por 130, 250 por 130, legal? E aí eu posso organizar ele um pouquinho aqui mais para o lado. Certo? Posso copiar essa formatação aqui para o meu gráfico, acredito que ele vai pegar a bordinha. Pronto. Dou aquela ajeitadinha marota. Tá? E eu posso também, caso eu queira, né, recolher um pouco aqui essa segmentação, ajeitar essa aqui um pouquinho para baixo. Dessa forma. E eu vou tentar copiar essa bordinha aqui para todo mundo. Ó. Legal, ele pegou. Certo? Lembrando, né, pessoal, a customização vai de cada um. Eu estou fazendo algo mais simples aqui para ir mais, tipo, ser mais prático, né? Mas com certeza, se você der uma caprichada no visual, o pessoal vai elogiar bastante. Legal? E caso eu sinta a necessidade, é porque está bem claro que isso aqui é um filtro, tá? Você pode inserir aqui uma caixa de texto e escrever filtros, né? Aumenta aqui um pouquinho o tamanho. Aumenta aqui um pouquinho o tamanho, para 20 talvez. Centralizo, boto um negrito aqui, ó. E eu trago aqui, por exemplo, um iconezinho de filtros, tá? E aí, vamos lá, ó. Se eu quiser filtrar por pergunta, eu filtro. Legal? Se eu quero filtrar por setor, eu filtro. E se eu quero setar aqui por categoria de pergunta, eu também filtro. E se eu quiser colocar outros filtros, como, por exemplo, o nome do funcionário, eu também consigo, beleza, pessoal? Era mais ou menos essa ideia que eu queria estar passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Caso tenha gostado, like, compartilha, ativa o sininho, tal e coisa. Me adicione no LinkedIn, baixe o arquivo e faça aula comigo. Muito obrigado por tudo, até a próxima, beijão, fui.